Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o lateral esquerdo Kaique Bruno, que assim, o jornalista trouxe a informação de quanto que o Cruzeiro vai pedir para negociar o atleta em definitivo, possivelmente no início dessa próxima temporada com o futebol europeu, que é aquela coisa, já apareceram duas propostas para o Cruzeiro, depois do jogador ter se destacado com a camisa da seleção brasileira, da equipe de base, que teve duas procuras em fevereiro desse ano e no mês de julho da janela do futebol europeu. Quero trazer aqui todos os detalhes e até mesmo com valores, e além disso sobre a provável escalação para esse duelo de hoje contra a equipe do Bahia. Que história é essa que o Globo Esporte colocou o Matheus Pereira fora desse jogo? Enfim, quero trazer aqui algumas atualizações, lista de relacionados e a importância desse duelo, até por conta do Cruzeiro vir de uma vitória num clássico, com certeza conseguindo os 3 pontos hoje, dá basicamente um chute nessa zona do rebaixamento que está bem perigosa. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Então, quem puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar, já estamos bem próximo dessa marca. Falta um pouco menos de 200 inscritos aqui no canal, que certamente vai nos ajudar bastante. Que nos ajuda bastante aqui também é o grupo VIP do Alex Dicas, que eu vou deixar algumas opções aqui para vocês clicarem lá e começar hoje mesmo no grupo VIP, que eu vou deixar as dicas que teve nesse meio de semana com vários jogos do futebol europeu, principalmente da Champions League. O pessoal lá se deu muito bem, vou deixar aqui alguns resultados também do final de semana, que lembrando, nesse agora também recheado de partidas, no caso tanto do futebol brasileiro, do futebol europeu. Então para você fazer parte hoje mesmo do grupo VIP, com várias dicas para você começar a apostar, lembrando, com valores baixos, R$10, 15, 16, valores bem mais acessíveis. O link vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado do Alex Dicas. Bom, quero começar então falando sobre o lateral esquerdo Kaique, que eu vou deixar aqui para vocês então algumas matérias que já teve a respeito de propostas do jogador, que no caso eu vou deixar essa aqui, primeiramente sobre no dia 24 de maio, onde assim, chegará em breve uma proposta do Porto pelo lateral esquerdo Kaique, do Cruzeiro, notícia lá do Samuel Venâncio. E essa outra aqui, que o Chicago Fire preparou uma oferta, de algo na casa de $1.800.000, quase 10 milhões de reais, para comprar o jogador. Informação lá do Central do Cruzeiro e o Blog da Raposa, e esse outro aqui do Thiago Fernandes. Então assim, o Kaique já foi procurado em 2 ocasiões vestindo a camisa do Cruzeiro somente nessa atual temporada. Vocês vão lembrar que ele começa a jogar profissionalmente pelo Cruzeiro na temporada então de 2021, Em 2021 ele fez 3 jogos, eu até pensava que ele era um ponta esquerda. Aí 2022 mais 6 partidas e uma assistência, foi bem em alguns jogos na reta final da Série B, aquela partida contra a Ponte Preta mesmo, um ano atrás, ele já demonstrava ser um ótimo jogador, e nesse ano soma pelo Cruzeiro só 12 jogos. Mas como pode, um lateral esquerdo de 20 anos, que só tem, então, pelo time do Cruzeiro um pouco mais de 21 partidas, valer isso aí, 10 milhões, 15 milhões de reais? Por quê? Porque ele jogou muito bem o Sul-Americano Sub-20 e o Mundial, a Copa do Mundo Sub-20, pela seleção brasileira. Em fevereiro desse ano, janeiro, fevereiro, foi disputado então o Sul-Americano pela seleção brasileira. Ele jogou muito bem, 5 partidas e 2 assistências, com o Brasil sendo campeão. E na Copa do Mundo então Sub-20, ele jogou 4 jogos, com o Brasil caindo nas quartas de finais. O Kaique foi titular e foi um dos poucos que se salvaram na seleção ali, na defesa. Jogou realmente muito bem, e foi nesse momento que surgiu essa especulação lá do Porto, quando ele retorna da seleção brasileira. Lembrando que ele poderia ter disputado mais uma competição pela seleção, que está ocorrendo nesse momento, o Pan-Americano, que ocorre lá em Santiago, e a seleção brasileira Sub-20. Vários jogadores não foram liberados, assim como o Kaique, outros jogadores como o Hendrick, o Marco Leonardo, o Vitor Roque, vários atletas não foram liberados, justamente por conta dessa questão, de que não iria parar, para esse torneio. Então o Cruzeiro não liberou o Kaique, que fez um ótimo jogo contra o Atlético Mineiro. E assim, ele não vai jogar nessa partida contra o Bahia, A expectativa é de que não. Deve se recuperar para o próximo jogo. Vai ser uma disputa boa com o Marlon na lateral esquerda, mas é um jogador que, de acordo aí com o Jorge Nicola, os seus empresários, seus representantes entendem que ele vale algo na casa dos 10 milhões de euros. Essa seria a proposta ideal
para o Cruzeiro negociar o jogador, algo na casa dos 50 milhões de reais. Que é aquela coisa, é um valor alto para um lateral esquerdo, mas não acho que seria tão complicado o Cruzeiro chegar a algo próximo a isso, sabe? Obviamente, você vai falar quanto você quer, você vai pedir um valor bem mais alto, né? 50 milhões de reais. Mas dependendo se aparecer uma proposta de 36, 40 milhões de reais, já pode sim ter algum negócio. Obviamente é um jogador que pode ser muito aproveitado no próximo ano, e ele sendo titular absoluto do Cruzeiro, quanto que não vale, né? 15, talvez 16 milhões de euros, com toda certeza, porque lateral esquerdo no futebol brasileiro e no futebol mundial é uma carência gigantesca. E eu acho que o Kaique tem um potencial gigante, ainda mais sendo brasileiro, né? Acho que, pô, se ele continuar nesse nível aí, fazer uma média de partida igual ele fez contra o Atlético Mineiro, com certeza vai chamar muita atenção. E você, quanto que acha que seria um valor justo aí pelo Kaique Brunner? Você acha que esses 50 milhões tá bom? Ou você acha que deveria ter mais? Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E para terminar com vocês, quero falar então sobre a provável escalação, de acordo com o Globoesporte.com, para essa partida contra o Bahia. 29ª rodada, Mineirão então às 8 horas. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o Cruzeiro divulgou oficialmente a parcial, né, de ingressos comercializados, que assim, o Cruzeiro fez aquela promoção para esses últimos jogos em casa, começando já contra o Flamengo. Nesse contra o Bahia também já tinha 15 mil ingressos vendidos na semana passada, e a última então que foi divulgada, que foi esse daí, né, essa parcial de 25 mil ingressos, que tem um dia. Eu acho que foi isso, a última vez que o Cruzeiro divulgou, mas a expectativa é de que realmente tenha um público próximo da casa dos 40 mil torcedores, assim como foi nesse último compromisso contra o Flamengo, que as datas e os horários bem ruins, né? No último eu estava, na quinta-feira contra o Flamengo, nossa, 7 horas, muito ruim, o trânsito terrível, e nesse agora então, nesse compromisso contra o Bahia, 8 horas também, numa quarta-feira, não ficou um dos melhores horários. Quero saber até o que você tem a dizer sobre isso. Enfim, de acordo então com o Globo Esporte, essa vai ser a provável escalação do Cruzeiro, que eu achei bem estranho, para falar bem a verdade, tá? Tendo o Rafael Cabral no gol, dupla de zaga ok, né? Neres e o Luciano Castan, Marlon na lateral esquerda, até porque o Kaique não vai ter condição de jogo. Na lateral direita, o William. Dupla de volantes, Jussa e o Machado, e o Lucas Silva, sem o Matheus Pereira. E lá na frente, Bruno Rodrigues, Rafael Elias e o Wesley. Wesley e o Marlon voltando, né, dessa suspensão, depois de ter sofrido cartão amarelo. E o Rafael Elias voltando a ser titular, depois desse longo período, né, de recuperação. Então assim, se você for analisar, é estranho porque... Por qual motivo não estaria o Matheus Pereira? Sendo que ele foi relacionado, o Cruzeiro divulgou aí na tarde desta terça-feira a lista de relacionados para essa partida de hoje. Então o Matheus Pereira está sim com condições. É aquela coisa, o Matheus Pereira no último jogo jogou, mesmo tendo o Lucas Silva, Machado e o Jussa no meio de campo. Por quê? Porque ele jogou no lugar do Wesley, né, que estava suspenso. Então o ataque do Cruzeiro foi esse, tendo o Wesley e o Matheus Pereira... tendo o Matheus Pereira no lugar do Wesley, e eu acho que poderia acontecer algo do tipo, como por exemplo, tirando o Machado ou o Matheus Jussa, eu acho mais provável tirar o Machado e colocar o Matheus Jussa e o Lucas Silva no meio de campo e um pouco mais avançado o Matheus Pereira, tendo o Wesley na direita, o Bruno Rodrigues na esquerda e centralizado o Rafael Elias. Eu não acho ruim não a volta do Wesley e o Bruno Rodrigues ser mantido no time titular. Nesse cenário aqui, ó, estaria então no banco, além do Matheus Pereira, que o Globo Esporte não colocou, o Arthur Gomes também, que não vejo problema ele ficar no banco, porque o Cruzeiro vai precisar de um escape no segundo tempo, vai ser natural. Você tendo um elenco bom, uma opção assim, espero eu o Cruzeiro montar aí nos próximos anos, vai ficar alguns jogadores que vão ficar no banco mesmo, mas que vai ser peças importantes para complemento de elenco. Não acho um elenco ruim não, tá, do Cruzeiro, ainda mais se encaixar um time que tem sim um bom potencial para essa reta final. Mas igual eu falei, eu acho que o Globo Esporte aqui, não sei se eles esqueceram do Matheus Pereira, porque na minha opinião ele vai jogar, tá? Mesmo com essa volta do Wesley, pô, não tem nem justificativa. É óbvio que ele não tá na sua melhor condição física, não fez um ótimo jogo contra o Flamengo, contra o Atlético Mineiro, ok, mas assim, é um cara extremamente diferenciado que agora que tá voltando de lesão. Primeiro jogo dele, na teoria, um adversário da parte de baixo da tabela, né, que está ali brigando pelas mesmas coisas do Cruzeiro, com certeza ele pode ser um grande diferencial e eu acho que ele vai jogar. Tirando assim, ou Machado ou Matheus Jussa, tendo, na minha opinião, vai ser Jussa e Lucas Silva e Matheus Pereira. Lá na frente, Bruno Rodrigues, Wesley e Rafael Elias, ou caso contrário, mantendo o Bruno Rodrigues centralizado e colocando uma outra opção. Vou deixar a tabela aqui para vocês então, que dá para ver a importância tanto daquela última vitória do Cruzeiro contra o Atlético Mineiro, que eu já fiz um pós-jogo aqui no canal, quanto também se o Cruzeiro vence hoje, né? Por quê? Porque hoje a vantagem do Cruzeiro para o Vasco, que é o primeiro time no Z4, junto com o Santos, é de apenas 4 pontos, né? Não é grande coisa assim. Só que se vence hoje, já é garantido que vai assumir a posição do Bahia, que tem também 34 pontos e está uma posição acima, em 13º. O Cruzeiro chegaria a 37 pontos, caso o Internacional não vença e o Cruzeiro ganhe esse jogo, né, poderia chegar até mesmo na 12ª colocação, que seria um resultado
muito importante. Além disso, né, se você for ver os adversários nessa rodada, porque é importante também, né, o Santos, o Vasco, quem que eles enfrentam, porque são adversários que estão nessa parte de baixo, né? Então, no caso eu vou deixar aqui para vocês. O primeiro time dentro da zona, o Vasco, vai enfrentar então esse compromisso amanhã contra o Internacional, jogo direto. Eu tô achando que vai ficar um empate, tá? Aí depois, o Corinthians então enfrentou o América, vai ter hoje também 9h30 o Cuiabá fora. Torcer pro Cuiabá vencer, que já tira a chance deles caírem e deixa o Corinthians ainda abaixo, uma posição do Cruzeiro. O Santos, que levou 7-1 na última rodada, vai enfrentar então o Curitiba, que eu acho que vai acabar vencendo, tá? Que é amanhã, jogo difícil. O Curitiba também, apesar da fase ruim, o Curitiba e o América não tem entregado pontos fáceis, se você for analisar. O Curitiba até mais, né? Mas enfim. Aí o Goiás também vai ter esse compromisso contra o Fluminense hoje, 7 horas, que é mais cedo, não é um jogo fácil. Então, eu acho que, sinceramente, desses jogos aí, cara, acho que o Santos tem condições de vencer, e é isso, né? O Bahia enfrentando o Cruzeiro, Internacional, o Corinthians, e o Cuiabá, então, a equipe do Vasco da Gama. Eu falei agora e já esqueci. Enfim, quero saber o que você tem a dizer aqui embaixo nos comentários, e essa importância, né, do Cruzeiro vencer, chegando a 37 pontos, tendo ainda outros adversários pela frente. Obviamente, o Goiás e o Curitiba fora de casa, mas sim dá para o Cruzeiro pontuar, até porque tem jogado mais fora de casa do que propriamente no Mineirão, né, ou no Independência, enfim. Bom, se for o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça aqui, ó, de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca de 40 mil inscritos no YouTube. Outras sugestões vão estar aparecendo aqui na tela para vocês e nos vemos então numa próxima. Valeu!